Muito bom dia, bem-vindos à conferência online Desafios da Transição Energética, organizada pela AEM. O meu nome é Matilde Pérez, sou Policy Manager na Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado, que, como sabem, é a associação que representa em Portugal e na União Europeia as empresas emitentes e empresas cotadas nacionais e que tem como um dos seus principais objetivos o desenvolvimento do mercado de capitais português. Assim, em nome da AEM, tenho muito gosto em cumprimentar todos os presentes, naturalmente com uma saudação especial aos representantes das empresas nossas associadas que aqui nos acompanham, agradecendo a participação de todos. A sessão de hoje abre o programa de conferências da Semana Mundial do Investidor 2022, organizada pela IOSCO e pela CMVM, cujo mote é investir num futuro sustentável e a qual conta com o alto patrocínio de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Cumprimento e apresento os oradores da nossa conferência. Keynote Speaker António Coutinho, CEO na EDP Inovação, que nos falará sobre os desafios da transição energética. Wanda Cascão, Partner na Vieira de Almeida, cuja intervenção versará sobre o quadro e contexto regulatório desta temática. E a ambos, no painel de discussão que realizaremos de seguida, juntar-se-á Abel Sequeira Ferreira, Diretor Executivo na AEM, para nos ajudar a compreender os temas em discussão da perspectiva do mercado de capitais e das empresas cotadas. Gostaria ainda de dar nota que no âmbito da Semana Mundial do Investidor, a AEM disponibiliza ao público em geral duas publicações que, por norma, são de acesso exclusivo aos nossos associados. O Regulatory Update, a edição de outubro, no qual compilamos a ressenha da atividade legislativa e regulatória, nacional e europeia, com maior impacto para as empresas, e a Sustainable Knowledge de outubro, publicação que acompanha, concentra, partilha o conhecimento mais recente, os insights mais relevantes e a evolução mais significativa dos temas, contexto e forças que movimentam a profunda transformação ESG em curso. Aproveito por isso para vos convidar a seguir a atividade da AEM no LinkedIn, Twitter e Facebook, onde divulgaremos as ligações para estas publicações. Peço ainda à audiência o favor de colocarem as questões que possam ter no chat Q&A aqui do Zoom, para na parte final da sessão as mesmas serem endereçadas ao painel de oradores. Sobre o que nos traz aqui hoje, esta sessão é dedicada à reflexão crítica sobre os desafios da transição energética no contexto da urgência climática e da crise económica que vivemos. Se antes do início da agressão da Rússia sobre a Ucrânia permanecia vívido no seio da discussão pública, agora, com o contínuo agravamento das alterações climáticas, demográficas e migratórias, a somar-se a escalada de preços, é essencial que todos compreendamos as consequências e oportunidades desta transição. Portanto, apesar da urgência destes processos, são os prazos definidos execuíveis? Estão os agentes de mercado disponíveis e preparados para uma transição energética desta magnitude? Da regulação à inovação, estarão as organizações envolvidas nesta mudança preparadas para assegurar em tempo útil a transição? Adaptar o sistema económico aos desafios da neutralidade carbónica, da eficiência energética e da limitação dos recursos constitui uma oportunidade para se reinventarem tecnologias, setores, produtos e serviços e assim reinventar a economia de mercado. Portanto, esperamos que a análise articulada destes temas nos ajude a proporcionar uma melhor compreensão quanto à adaptabilidade necessária para atingir as metas propostas. E assim, sem mais demoras, tenho muito gosto em passar a palavra ao engenheiro António Coutinho para a primeira intervenção desta manhã. Bom dia a todos. Antes de mais, dizer que é um prazer estar aqui convosco a falar sobre um tema que nos apaixona. Apaixona a mim pessoalmente e ao mesmo tempo um tema que é um tema relevante para os nossos dias, como nunca. A energia nunca esteve tanto no centro da discussão e no centro do que fazemos como hoje. E normalmente eu costumo começar estas conversas com uma pergunta que deixa todos os convidados de uma forma pessoal, que é: o que é que nos acontecia se amanhã deixasse de haver petróleo? Começamos a sentir o que é que nos acontecia se amanhã deixar de haver gás e percebemos o impacto que isto tem. Mas nem sempre temos bem a noção do impacto que tem se deixasse de haver petróleo, de uma forma muito concreta. E a maioria das respostas costumam ser: deixava de andar de carro.
tive já mesmo uma pessoa que me disse que não lhe acontecia nada porque tinha um carro elétrico. É nessa altura que eu tenho que dar uma notícia que não é muito agradável, é que nós sem petróleo hoje morreríamos todos à fome. E morreríamos à fome porque precisamos de fertilizantes, precisamos de petróleo para os tratores, precisamos de petróleo para trazer a comida aos sítios da produção ao consumo. E essa é a realidade que nós temos, e é uma realidade da grande dependência dos combustíveis fósseis, de como a nossa economia funciona. A nossa economia funciona de uma forma muito intensa na base dos combustíveis fósseis. E é bom lembrar-me o que acontecia quando não os tínhamos ou quando não eram usados de uma forma tão prevalente como acontece hoje. Nós usávamos a nossa energia, a energia humana e animal, para fazermos os nossos alimentos. Tínhamos um rácio de energia entre energia emprega e energia retirada que era bastante baixo. Nós colocávamos uma unidade de energia na terra, a cavar, a semear, a tratar, e depois recebíamos 3 a 5 unidades de energia na forma de alimentos. E esta foi a realidade humana até muito recentemente, até cerca de 1800, quando começámos a utilizar os combustíveis fósseis de uma forma mais sistemática. Até então usávamos a força animal e a biomassa. A partir de 1800, com o arranque da industrialização, começámos a utilizar o carvão, depois começámos a utilizar o petróleo e depois do petróleo começámos a usar o gás. O aspecto interessante nisto é perceber de que forma que isto teve impactos na população humana. E nós atingimos o primeiro bilhão de pessoas em 1800, demorámos 130 anos para chegar ao segundo bilhão de pessoas, 30 anos, 32 anos para chegarmos ao terceiro bilhão de pessoas, 17 anos ao quarto, depois 15, 13, e agora cada 15 anos estamos a acrescentar 1 bilhão de pessoas. Portanto, as transições energéticas anteriores foram transições energéticas em que somámos um combustível fóssil a outro combustível fóssil. E essa é a realidade que temos vindo a viver e da qual resulta a civilização como a conhecemos. O petróleo é um aspecto fabuloso porque permitia-nos, com gastar uma unidade de energia na sua extração e tirar 200 unidades de energia para utilização. E, portanto, é olharmos desta forma, colocarmos um homem e tirarmos 200 homens. E, portanto, tudo o que nós vemos à nossa volta, os edifícios, as estradas, etc., são resultado desta abundância energética que nos trouxe, trazida pelos combustíveis fósseis. Aliás, a abundância era tal que a utilização real que nós fazemos da energia que gastamos, na realidade, é na ordem dos 10%. Portanto, 90% da energia que utilizamos desde 1800 até hoje foi desperdiçada na forma de calor, nas suas várias formas. E nós sentimos hoje que estamos numa fase de mudança do paradigma. Uma mudança de paradigma porque, por força de toda a utilização desta energia, que trouxe todo este desenvolvimento civilizacional, que nos permitiu que a humanidade chegasse aos 8 mil milhões, hoje começamos a atingir um paradigma que é: nós temos que mudar, temos de deixar de usar os combustíveis fósseis, porque estamos a aquecer a casa onde vivemos, e esta casa a aquecer pode-nos colocar em causa a nossa própria sobrevivência. E, portanto, o mundo tem esta noção, e esta noção faz deixando de utilizar combustíveis fósseis, e para os quais começámos a criar uns objetivos. O objetivo primeiro com o Tratado de Paris, de atingirmos 1,5 graus no final do século. Ora, face onde nós estamos, hoje se não fizermos mais nada, com as medidas que estão tomadas, nós vamos chegar a 2,6 graus. E 1,5 graus para 2,6 graus parece que é uma diferença mínima, mas na realidade, à escala do globo, é uma diferença muitíssimo grande. E quanto mais nos afastarmos deste 1,5 graus, a quantidade de não linearidades neste processo é cada vez maior. E desconhecemos, efetivamente, não há ciência que nos permita perceber se
de 2,6 graus é simplesmente uma situação que deixa-nos estar fora de controle, e temos zonas do planeta que de um momento para o outro deixam de poder ser habitadas. Portanto, o mundo está todo num esforço de chegarmos a este 1,5 graus. Hoje, o que existe de um ponto de vista de compromissos dos maiores países e também das maiores empresas é chegarmos a 2,1, mas precisamos de facto fazer este esforço adicional de passar do 2,1 para 1,4. E é aí que é interessante percebermos onde é que de facto vêm estas emissões. E estas emissões, 83% das emissões, estão associadas ao consumo de energia, nos seus vários setores. Portanto, a começar desde logo pelo setor da produção de eletricidade, que representa cerca de 30% das emissões, a indústria, que representa outras 30% das emissões, a mobilidade, 19%, e depois os edifícios, a agricultura e a parte de floresta representam o restante. E o que vemos é que o petróleo representa 31% de emissões, o gás natural 17% e o carvão 35%. Sobretudo para consumo para produção de eletricidade e para a indústria. Ora, quando dizemos transição energética, é dizer que vamos reduzir por completo a utilização de combustíveis fósseis. E é onde reparar que neste gráfico aqui, vemos que quando chegarmos a 2050, ainda vamos estar a usar petróleo, ainda vamos estar a usar gás. E, portanto, para chegarmos à neutralidade carbónica, isto é, não termos mais emissões líquidas na atmosfera, significa que este triângulo que estamos aqui a ver a cinzento, significa que vamos ter que tirar emissões já feitas na atmosfera para conseguirmos chegar a esta neutralidade carbónica. E, portanto, como eu diria, isto não é uma transição energética, isto é uma revolução energética, porque enquanto as transições energéticas passadas eram somando vetores energéticos, a história que estamos a contar neste momento é que vamos reduzir francamente todas as emissões fósseis e substituí-las por energia renovável. O primeiro aspecto também interessante disto é percebermos que 70% das emissões estão cobertas por apenas 15 tecnologias bem conhecidas. Portanto, isto mostra que o problema não é tanto um problema de natureza tecnológico, mas é mais um problema de fazer isto acontecer no prazo em que estamos a falar. São os tais 30 anos. E, portanto, estas tecnologias aplicadas aos vários setores acabam por ser relativamente simples. A receita acaba por ser simples. Portanto, na produção de eletricidade é fechar carvão, expandir renováveis como seja o vento, o sol, a água e a geotermia. Na indústria é eletrificar o calor, utilizar o hidrogênio verde quando a eletricidade não é uma tecnologia suficiente, e para o caso do cimento e do aço, desenvolver novas tecnologias. É uma área, 15% das emissões do mundo é em cimento e aço, e para essas tecnologias ainda não temos uma tecnologia que se possa dizer que seja estável e que possa resolver o problema. Para a mobilidade, é eletrificar a mobilidade, sempre que possível. Quando não for possível, em determinadas utilizações de transporte pesado, utilizar hidrogênio verde, e utilizar os combustíveis bio e sintéticos para a mobilidade marítima e para a aviação. Depois, para as nossas casas, é eletrificar o calor, melhorar a eficiência energética e aumentar o autoconsumo, isto é, as pessoas produzirem a sua própria energia consumida em casa. Para isto acontecer até 2050, há aqui um conjunto de milestones que têm que ser assegurados. 2030, temos que estar a instalar 1000 gigawatts de potência de solar e vento. Repare, isto é 4 vezes mais do que acrescentámos em 2020. É um crescimento muito significativo em apenas
10 anos, termos 300 milhões de veículos elétricos, que corresponde a cerca de 20% do estoque. Em 2040, já não termos a produção de eletricidade com emissões, portanto, já acabámos com o carvão até 2040, e 50% dos edifícios foram renovados para conseguir que sejam eficientes e que não tenham emissões por eles próprios. Em 2050, temos que ter 90% da energia produzida, da eletricidade produzida por solar e vento, e temos 3.600 gigawatts de eletrolisadores para hidrogênio. Já agora, porque a eletricidade representa 22% do consumo energético global, se nós descarbonizarmos essa eletricidade, só estamos a descarbonizar 22% das emissões do mundo, da economia, portanto, nós temos que eletrificar o mais possível para depois conseguirmos substituir então os combustíveis fósseis pelas renováveis elétricas. Só vamos conseguir chegar por volta dos 70%. Os outros 30% vai ser um conjunto de usos que não é possível eletrificar. E é aí que o hidrogênio é uma parte importante da transição energética, que é responder a todo o consumo energético que não é eletrificável. Portanto, como disse, isto não é um tema tecnológico, as tecnologias e o roadmap tecnológico estão razoavelmente bem definidos. O grande desafio disto é fazer acontecer com a velocidade e com a escala em apenas 30 anos. 30 anos em energia não é nada, 30 anos é a longevidade de um parque eólico e nós temos que fazer isto acontecer em 30 anos. Eu costumo dar muitas vezes este exemplo, que um veículo térmico demora 15 anos, tem um tempo de vida médio de 15 anos. Ora, médio significa que a totalidade dos veículos demoram 30 anos a desaparecer, primeiro ao último. Portanto, se hoje decidíssemos que todos os carros elétricos, todos os carros que se vendiam eram elétricos, significava que só em 2050 é que nós conseguimos ter a totalidade da frota automóvel completamente eletrificada. Portanto, isto tem um tempo médio, todos estes ativos serem completamente renovados é bastante custoso, é muito distribuído e, portanto, demora bastante tempo a desaparecer. E, portanto, isto leva-nos a uma questão de que esta velocidade, esta escala é o grande desafio que nós temos no âmbito da transição energética, e associado a este desafio vem um desafio da cadeia de fornecimento. Nós hoje temos, é conhecido todos provavelmente, temos problemas de fornecimento globais, cadeias de fornecimento que são muito longas, quaisquer pequenas perturbações propagam-se pela cadeia interna total, mas são problemas de natureza transitória. Os problemas que estamos aqui a falar são problemas de natureza estrutural, porque eu, para ter esta escala e esta velocidade, tenho que ter uma cadeia de fornecimento que esteja por detrás a suportar esta escala e fornecimento. Normalmente as cadeias de fornecimento vão um pouco atrás naturalmente. Só para termos uma noção, a transição energética é muito intensiva de um ponto de vista de materiais e minerais, minerais e metais, perdão, e isso significa que é preciso abrir minas. E uma mina demora quase 15 anos entre o seu processo de licenciamento ao seu processo de começar a produzir efetivamente em escala. Este é um desafio grande que temos, é que a cadeia de fornecimento consiga suportar a escala e a velocidade que precisamos para a transição energética. Obviamente que a cadeia de fornecimento não vai lá estar se a regulação e todos os incentivos que permitem que este mercado seja uma realidade possam lá estar. E também sabemos que tipicamente a regulamentação e a regulação estão um pouco atrás sempre do próprio mercado. E, portanto, isto é mais um elemento que pesa de dificuldade neste processo. Pois um tema que tipicamente não se fala muito é o tema do trabalho. Da mesma maneira que a transição energética é muito intensa de um ponto de vista de materiais,
ela também é muito intensa de um ponto de vista de trabalho. Porquê? Porque quando estávamos ali há bocado a ver que 50% dos edifícios têm que ser retrofitted, eles têm que ser retrofitted por pessoas. São as pessoas que vão fazer a mudança das janelas, a colocação dos painéis fotovoltaicos para produção em cada uma das casas, que vão tirar os esquentadores e substituir por caldeiras ou por bombas de calor. Portanto, é muito intenso de um ponto de vista de trabalho. A IEA, a Agência Internacional de Energia, apontou que vão ser criados 23 milhões de novos postos de trabalho associados à transição energética. E esse é um aspecto bastante positivo, porque é perceber que ao tirarmos os combustíveis fósseis, há trabalhos que desaparecem, mas estamos com uma criação líquida de trabalho, e isso é bastante positivo. O pequeno detalhe é que, por exemplo, na União Europeia, a população ativa da União Europeia, no mesmo período, vai se reduzir 26 milhões de pessoas. Nós vamos ter aqui uma tensão de como é que nós vamos conseguir fazer isto com a escala e com a velocidade necessárias com menos pessoas. Finalmente, nós todos somos parte deste processo. Quando nós tomamos uma decisão de comprar um carro elétrico, quando nós tomamos uma decisão de eletrificar o aquecimento de água na nossa casa, são decisões das pessoas, sem as quais a transição energética não acontece. Se as pessoas não eletrificarem o seu consumo energético, então não é possível colocar as renováveis que substituem os combustíveis fósseis. Portanto, este processo transacional envolve milhões de pessoas, envolve contratos, envolve relações comerciais que fazem o processo todo demorar um pouco mais. E aí e agora eu vou colocar aqui o meu chapéu de quem está a liderar a inovação na EDP. A inovação é uma peça essencial deste processo. Uma vez mais, não é só na parte tecnológica, de desenvolvimento tecnológico, mas também na parte de permitir, efetivamente, conseguir ter esta velocidade e esta escala que se pretende, conseguir ultrapassar e acelerar os problemas das cadeias de fornecimento, conseguir ultrapassar as dificuldades naturais dos processos transacionais que envolvem a transição energética. E é interessante percebermos exemplos históricos, recentes, de como essa inovação está a acontecer. E reparem que há 10 anos, 12 anos neste caso, tínhamos que um painel fotovoltaico custava 380 euros megawatt-hora. Hoje custa 40 euros megawatt-hora. Portanto, ele basicamente reduziu-se 10 vezes no espaço de 10 anos, no espaço de 12 anos. É um salto quântico que permitiu que a transição energética fosse possível. Se tivéssemos com estes preços em valores francamente mais elevados, a transição energética seria francamente mais difícil. E isto coloca-se em todos os componentes de renováveis que lá está, vão substituir os combustíveis fósseis, e o que nós vemos é que os combustíveis fósseis já não conseguem competir com as renováveis. Portanto, as renováveis que precisam ser subsidiadas não há muito tempo, hoje competem e ganham aos combustíveis fósseis. E se, por exemplo, Portugal tem preços em eletricidade que ainda estão contidos, uma grande parte disso resulta da aposta na transição energética, na aposta nas renováveis, que nos permitem hoje fazer um averaging dos preços e conseguir ter preços francamente mais baratos. O mesmo se coloca nos veículos elétricos. Reparem que os veículos elétricos têm sempre esta questão, por um lado, do seu custo, por outro lado, de qual é a autonomia que eles conseguem ter. E hoje, ter um veículo elétrico já é mais competitivo, já é mais barato em termos de custo total de propriedade, isto é, o custo inicial, o custo de manutenção e o custo variável de locomoção, já hoje é mais barato ter um veículo elétrico do que ter um veículo fóssil. Mas o que se espera é que em 2026, pre-taxes, consigamos já que os carros elétricos sejam mais baratos
que um carro térmico. Este é o grau de evolução que estamos a ter. Se considerarmos ainda os efeitos da natureza fiscal, então este processo de aceleração e de competitividade dos carros elétricos já verifica-se mais rapidamente. O outro aspecto interessante tem a ver com a autonomia. E se em 2011 a autonomia andava na ordem dos 100, 150 km, em 2016 a autonomia média dos carros todos que se venderam nos Estados Unidos anda na ordem dos 230 km, em 2021 já anda nos 340 km. 340 km ainda não são os 650 que temos de autonomia média de um automóvel térmico, mas já resolve a maioria dos problemas, ou a maioria dos problemas da autonomia das pessoas, já permite-nos ir, um carro médio já nos permite ir Lisboa-Porto sem carregar, mas a tendência para todos estes fenómenos, para o tema da autonomia, é simplesmente que esta curva se vá aproximando da autonomia de um carro térmico. Portanto, temos estes dois efeitos. Por um lado, os custos são carros mais baratos, tanto no processo de aquisição como no processo de manutenção, mas são mais baratos, mas depois, além disso, têm uma autonomia relativamente próxima dos automóveis térmicos e, portanto, essa transformação é pura racionalidade, não é preciso ter grandes incentivos, porque ela simplesmente se faz porque tem que se fazer. E é este caminho todo que estamos a fazer que nos vai permitir chegar a 2050 com este processo de transição energética. Hoje vemos, e é fácil, e gosto muito de utilizar esta frase do Bill Gates, tendemos a subestimar o que acontece em 2 anos, mas a subestimar o que acontece em 10. E o que mostrei ali foi que os últimos 10 anos mostraram um caminho que simplesmente vai acelerar e que se vai tornar evidente para o futuro, e é um processo que se faz autoalimentado e que nos permite levar um mundo que seja mais sustentável para os nossos filhos e para os nossos netos. Muito obrigado. Muito obrigada, António. Passamos agora para a Wanda. Não sei se conseguem já ver a minha apresentação em slideshow. Confirmo. Certo. Muito obrigada a todos, muito boa tarde. Bom dia, aliás, a todos. É um prazer estar aqui, agradeço à organização o convite. Já sabemos que o título Desafios da Transição Energética não está correto, porque não estamos numa transição energética, estamos numa revolução energética, e a verdade é que esta revolução também a nível regulatório, a nível legislativo, como poderão ver dentro de pouco tempo, também terá que acontecer. Temos desafios, mas temos também oportunidades. Oportunidades, como aliás se vê pelas notícias, quer nos investimentos, quer oportunidades também de transição e de investimento para as próprias empresas, ou seja, é um desafio que trará os seus ganhos, e parece já hoje, aliás isto é do verão, trazer ganhos. Obviamente também vai trazer muitas dificuldades, nem todas as empresas estarão preparadas, nem todas as empresas têm a mesma dimensão. Hoje os participantes são, claro, empresas grandes na sua maioria e, portanto, com liderança e com as suas dificuldades, é certo, mas o mundo empresarial, quer a nível nacional, quer a nível europeu, é bastante diverso e vamos sentir claramente as dificuldades a todos os níveis. E, sobretudo, como se referia, na cadeia de valor, como referia o António, não estamos sós e, portanto, há que ter isso em atenção. Em termos de enquadramento, eu faço aqui um pequeno enquadramento, alguns slides que vou avançar um bocadinho, porque apesar de não ter combinado, temos alguns pontos, como é natural, porque estamos a falar da mesma matéria,
eu tomei a liberdade de começar com uma definição da EDP, que precisamente mostra, e aliás a definição é de transição, não é sequer uma definição de revolução energética, mas mostra a definição mais simples, que estávamos a falar de uma substituição gradual de fontes por outras mais eficientes, disponíveis ou baratas, e a segunda definição tem já uma forma regulatória, ou seja, a transição energética ou a revolução energética é esta caminhada para estes objetivos, 100% renovável, descarbonização, mobilidade, equipamentos eficientes, uma vida cada vez mais elétrica e livre de emissões. E hoje, por força das circunstâncias, também uma substituição dos fósseis mais acelerada. E, obviamente, libertar-nos da dependência russa. Em termos de enquadramento, também são notícias da semana passada da Comissão Europeia, mas achei engraçada a página porque tem logo 3 assuntos que mostram bem a mudança dos tempos, portanto, o nuclear a ser cada vez mais falado, a importância das infraestruturas e, obviamente, a sustentabilidade como tema. Portanto, as circunstâncias, as notícias, aquilo que atravessa também a emergência regulatória e a emergência legislativa mudaram bruscamente, já tinham mudado por força do Covid, mas mudaram bruscamente. E quem achava que poderia desacelerar o Green Deal e que poderia desacelerar o Fit for 55, repara com o REPowerEU que estamos a acelerar esta transição, que temos que acelerar esta transição. Mas esta transição, como refere este Document 6, é um draft, que ainda, tanto quanto tentei apurar na internet, é um draft que ainda não está disponível online. Portanto, partilho só partes da notícia, mas os investimentos vão ser maciços, ou seja, vamos precisar efetivamente de muito financiamento, de muito incentivo e de muita política legislativa, regulatória, fiscal e também de pedagogia de todos, também dos reguladores, também dos supervisores. Portanto, vai ser um trabalho dos particulares, das empresas, um trabalho de todos nós. Como podem ver pelos números, são gigantes. Estamos, por exemplo, a falar também, agora se quisermos pensar num micro, a nível de painéis solares em todas as casas até 2029, e, portanto, estamos a falar de uma transformação, é uma verdadeira revelação, como referia há pouco o António. E o contexto regulatório? Ora, o contexto regulatório já todos conhecem, 2015 Acordo de Paris, 2016 o pacote de energia limpa para todos os europeus, depois em 2019 o Green Deal, tivemos logo a seguir tempos difíceis de Covid, apesar de tudo em 2021 Lei Europeia do Clima, o Fit for 55, portanto acelerando a ambição e acelerando a transição, e depois em 2022 o REPowerEU, que faz o fast forwarding da transição energética. Para quem não conhece o REPowerEU, tem que conhecer, porque claramente é um documento que a expressão não é minha, aliás, há 2 expressões que eu utilizo sempre quando falo de sustentabilidade, ESG, transição energética, que não são minhas, nenhuma delas. Uma é o tsunami legislativo, verdadeiramente é um tsunami legislativo. O REPowerEU basta folhear, nem sequer precisam de ler, e vão encontrando revisões de legislação atrás uma da outra, vão encontrando políticas, no fundo, que se vão traduzir primeiro em recomendações. Aliás, neste momento são apenas recomendações. Nós, juristas, estamos habituados a ver as recomendações rapidamente converterem-se em imposições. Notamos que o REPowerEU vai preparando o futuro quadro legislativo e regulatório. E depois, por outro lado, a expressão que também não é minha, que é utilizada, aliás, para a taxonomia, mas que também poderia ser utilizada para este REPowerEU, é um verdadeiro guia de investimento. Ler o REPowerEU é perceber em números e em medidas legislativas e regulatórias tudo aquilo que o António está a falar e que, portanto, quem não o conhecer e quem não o implementar e quem não o liderar, claramente vai perder-se no meio desta revolução. E, portanto, eu optei, nós não vamos conseguir falar sobre o REPowerEU, precisaríamos de outra conferência, mas optei, estes são só os títulos, os bullets são só os títulos do REPowerEU. O primeiro é a poupança de energia.
claramente a poupança de energia é algo que sempre foi falado, a eficiência energética sempre fez parte de todos os pacotes, mas neste momento passou a número 1, no sentido de, aliás, conhecem seguramente o programa Playing My Part, ou seja, todos nós vamos ter que trabalhar no sentido da poupança de energia, e já temos, por exemplo, já não sei se é no REPowerEU ou noutro documento que faz parte dos anexos do pacote REPowerEU, os domingos sem carros, reduzir a eletricidade, reduzir a velocidade nas estradas, ou seja, temos uma data de medidas, por exemplo, a revisão das regras dos edifícios, tudo isto, mudanças também, eu não sou técnica, e o António seguramente saberá explicar melhor do que eu, mas em termos dos equipamentos que as empresas, que as indústrias têm dentro de casa, já a regular e, no fundo, fazer poupanças desde hoje, e, portanto, isto é um esforço que é pedido a todos, quer a nós, como pessoas, quer às empresas. Por exemplo, algo que eu acho que a legislação, mesmo a nível europeu, não tem cuidado o suficiente, que é o calor industrial. O REPowerEU fala do aproveitamento do calor industrial e, portanto, espero que seja verdadeiramente incentivado, porque, e eu agora não sou técnica, mais uma vez vou vender o que me venderam, mas é uma quase renovável e, portanto, terá que ser também trabalhado, e poupar. A diversificação das importações de energia, a substituição dos combustíveis fósseis, acelerando a transição da Europa para as energias limpas, e, portanto, nós temos não só uma percentagem do aumento da eficiência energética, como temos também uma percentagem do aumento das renováveis. E, portanto, se pensarmos também que estamos a falar dos valores que há pouco foram referidos, se pensarmos nos recursos que temos disponíveis, quer privados, quer públicos, para decidir, os recursos humanos também, porque depois têm que sair, por exemplo, quando estamos a falar de licenciamento, quando agilizamos do ponto de vista legislativo os processos legislativos, os processos de licenciamento, também depois precisamos de ter recursos suficientes para que os processos implementados na lei possam ser implementados na prática. E, portanto, há claramente um investimento verdadeiramente monumental em termos dos recursos. Em termos de recursos, eu aproveito, é sempre obviamente aqui a audiência não é a audiência em quem eu costumo vender isto, mas os próprios currículos, quer nas universidades, quer nas escolas, têm que ser mudados. Dizem os engenheiros que não há engenheiros suficientes para tudo o que é pedido, portanto, ainda que a tecnologia, como se refere, seja uma tecnologia que é boa, que existe, a inovação em escala também existe um escalar dos recursos. E também, por exemplo, a nível jurídico, se sente o mesmo. Aliás, por exemplo, em termos de recrutamento, nós gostamos de recrutar recursos que tenham 2 licenciaturas absolutamente diversas, porque obviamente também estarão mais preparados para um mundo em revolução. Depois o investimento inteligente, que é o Smart Investment, e aí temos um mundo infindável, e depois o reforço da preparação, que eu creio que o inglês é mais feliz, que é o Reinforcing Preparedness, que é no fundo não só estar preparado, mas estar pronto. Ou seja, é preciso estar pronto para o que se segue, é preciso estar pronto para o inverno de escassez, é preciso estar pronto para os investimentos na rede, e, por exemplo, os investimentos na rede exigem planeamento, com tempo, exigem engenheiros que saibam preparar o planeamento das redes, exigem juristas, exigem economistas, portanto, é um mundo infindável. Eu, como sou uma pessoa otimista, acho que sempre que havemos de lá chegar, mas obviamente os desafios são gigantes. Agora preparei também um timeline, eliminei ali o pacote das energias limpas, mas não é porque seja de menor importância, era só para não estender demasiado o timeline, mas no fundo podem ver a verde também o que foi acompanhando em termos regulatórios a nível de Portugal. O roteiro e o PNEC, que na realidade foi aprovado em 2020, mas começaram a ser apresentados no início, quer o roteiro, quer o PNEC, no início de 2019,
E, portanto, por exemplo, só para terem uma ideia, o PNEC 2030, que foi aprovado em 2020, e que era PNEC 2030, já por força agora do REPowerEU, vai ter que ser atualizado em 2024. Portanto, estamos a falar, todos estes pacotes de política, de framework, são pacotes que já estão, 2024 é já agora, e portanto já estão completamente desatualizados em termos daquilo que falta fazer. Depois temos a lei do clima, e se pensarmos que a lei do clima é uma lei de bases, também ainda falta muito por fazer, e temos o decreto-lei 15/2022, que no fundo são também as bases, foi a reorganização de todo o sistema elétrico, visando responder quer à necessidade da instalação de mais renováveis, quer à reorganização do setor elétrico, e depois também agora se segue, por exemplo, fechou o mês passado uma consulta pública sobre uma simplificação do licenciamento ambiental, que não afetou só o setor da energia, afetou todos os setores. Espero que tenham todos participado na consulta pública, porque obviamente os nossos contributos são necessários e a parte prática é necessária para que os juristas e os legisladores mudem o que é preciso mudar. Os principais eixos do decreto-lei, como eu referi há pouco, portanto, são concentrar, organizar. Nós tínhamos os diplomas muito diversos, e portanto, o decreto-lei 15/2022 procurou reorganizar tudo. Também procurou maximizar o potencial de capacidade de recepção. Aí ainda há muito para fazer, como sabem. Atribuir as licenças com prévio procedimento concorrencial, também a nível de simplificação ainda há muito a fazer. Os consumidores e o papel que podem passar a desempenhar, e o autoconsumo, se pensarmos quer no desafio dos painéis solares em todos os edifícios, quer os desafios de transformação e da eletrificação, os consumidores, este autoconsumo, poder partilhar, poder vender, poder consumir, será todo um desafio, mas que também precisa de implementação e também precisa do licenciamento e das autorizações a correrem rapidamente. E depois o enquadramento jurídico de realidades inovadoras e de projetos piloto de inovação e desenvolvimento, porque eu não serei a melhor pessoa, mas felizmente o António estará no painel, não passa pela inovação apenas, passa pela inovação em escala. E aí está o desafio, a inovação em escala. Mas os desafios, em regra, estão associados às oportunidades, como sabem, melhor do que eu, os participantes desta conferência, e alguns exemplos do que vem aí, ou do que já está a acontecer, aliás, do que está a acontecer e do que vem aí em termos de desafios a nível português. O aumento da capacidade de energia renovável, portanto, tem que explodir para que sejam cumpridos todos os targets esperados e desejáveis. O REPowerEU fala nos 1.200 giga, portanto, estamos a falar de números incríveis. Para falta fazer, já não me lembro quantas vezes mais o que está feito, mas falta fazer muito mais. Depois o leilão para a energia eólica em plataformas marítimas flutuantes. No REPowerEU também, para quem gosta de ver mapas, podem ver os mapas, por exemplo, quer a nível de mapa solar, quer a nível de mapa da energia marítima flutuante, e podem ver, por exemplo, onde é que irão acontecer seguramente os maiores investimentos em todas o tipo de energias renováveis. Depois o hidrogênio verde, o papel do consumidor e a simplificação de licenças e procedimentos. Aqui, claramente, não é só uma questão de simplificação, tornar mais fácil, é tornar mais rápido, é fazer acontecer, porque claramente, e fazer acontecer não apenas no papel, mas na realidade. E é um desafio gigante. Depois, aqui em termos de inovação e sustentabilidade, eu queria apenas dar nota que estamos todos a falar de recomendações, algumas já estão, o REPower já fala em muitas revisões, portanto também estamos a falar de questões que são compliance, que são mandatory, que são obrigatórias, mas depois também temos a parte prática, e a parte prática é que as seguradoras estão a olhar para a inovação e para a sustentabilidade, e estão a olhar também para como é que aquelas entidades que eles estão a segurar e vão segurar se comportam
nesta área. Portanto, claramente, e quando temos aqui 62%, isto é um estudo da BlackRock, quando temos aqui 62% das seguradoras a dizer que a sustainability vai ser um major trend, quando estamos a falar de tecnologias e de instrumentos que passam por inteligência artificial e que, portanto, precisando de imensos dados, regulatory disclosure reporting, estão a ver que estamos a falar de também, ou seja, não basta fazer, é preciso disclosar, é preciso reportar e, portanto, o que nos é pedido é absolutamente impressionante. E também em termos de reporting e em termos de disclosure, como sabem, também temos a nível, obviamente, é difícil nos 20 minutos falar tudo, mas também a nível legislativo, quer europeu, quer nacional, vamos ter claramente um reforço das obrigações que vão cada vez mais acontecer e aumentar. Portanto, não me parece que haja volta atrás. Os principais desafios estão em PECs de 2, simplificação e agilização, escala e financiamento, digitalização, cybersecurity, recursos e humanos. Eu aqui faço uma graça porque recursos humanos, precisamos de recursos humanos e precisamos de recursos financeiros. Mas precisamos de humanos e muitos humanos para implementar aquilo que é preciso. Por exemplo, eu não sou engenheira, eu às vezes gostava de ser um bocadinho engenheira, mas pronto, é difícil agora tornar-me engenheira, portanto gosto de ouvir pelo menos que engenheiros vão falando. E os engenheiros dizem que os desafios que se colocam, por exemplo, nas plataformas marítimas flutuantes, faltam recursos a nível de barcos, faltam recursos a nível dos humanos que sabem tratar destas matérias e, portanto, quando olhamos para os mapas que estão no REPowerEU, quando olhamos para os planos nacionais, quando olhamos para o concurso que se avizinha da plataforma marítima flutuante, vai ser necessário investir. Quem não investir, utilizando a expressão do tsunami legislativo, quem for apanhado no meio do tsunami sem estar preparado, e o preparado é preparado e pronto, claramente vai sentir a dificuldade. Qual é o problema? Eu poderia, como estou a falar para a Associação das Empresas Emitentes, estou a falar para grandes empresas em regra preparadas, o problema é que as empresas em regra preparadas dependem de uma cadeia de valor que, infelizmente, muitas vezes não está tão bem preparada como vocês, que seguramente estarão todos excelentemente preparados, mas nem todos estão. E, portanto, por exemplo, quer a nível nacional, seguramente quer a nível internacional, notamos clientes nossos que vão preparando a sua cadeia de valor. Vão preparando, quer em termos de ESG, quer em termos de sustentabilidade, quer em termos de transição energética, porque, obviamente, se não tiverem cadeia de valor, não conseguirão perform. E, portanto, quando às vezes nos perguntam, mas essas obrigações de reporting, essas obrigações de disclosure, essas obrigações de sustentabilidade não são para nós. E nós dizemos, não são para vocês do ponto de vista de mandatory, mas são para vocês. Porque são para toda a cadeia de valor e, portanto, hoje em dia, por força do pacote regulatório, por força do pacote legislativo, cada vez é mais de policy e cada vez mais por força da globalização, torna o mandatory, mesmo quando não é mandatory, aliás, torna o que não é mandatory para as empresas, torna, do ponto de vista prático, absolutamente mandatory. E, portanto, o desafio da inovação em escala e o desafio da sustentabilidade são desafios que nós, os advogados, seremos uma parte, vocês, empresas, serão seguramente uma parte, mas todos nós, como referia há pouco, excelentemente, aliás, o António, é um desafio para o qual nós somos todos chamados. Nós aqui estaremos para o nosso modesto contributo. Espero não ter ultrapassado o tempo que me foi dado e espero contar com todos e espero também poder contribuir para este desafio gigante.
Muito obrigada, Wanda Cascão. Recebemos já algumas perguntas que tentaremos cobrir tantas quanto o tempo permitir, portanto vamos dar início ao debate com os nossos oradores, ao qual se junta agora o diretor executivo da AEM, Abel Sequeira Ferreira, e aproveito para começar por si, Abel. A discussão sobre a transição energética acontece num contexto de grande incerteza, mas igualmente de crescente discussão sobre o valor acrescentado do ESG e da sustentabilidade. Observamos um número crescente de vozes críticas da sigla ESG e daquilo que esta substancialmente representa. O ESG vai continuar a ser central para a definição do propósito, da missão e das estratégias das empresas, ou estaremos a assistir ao seu fim? Muito obrigado, Matilde. Bom dia a todos. Obrigado por se terem juntado a nós esta manhã, e em especial ao António Coutinho e à Wanda Cascão, pela disponibilidade e pela generosidade da partilha dos valiosíssimos insights que já nos trouxeram durante esta sessão. É verdade, Matilde, a discussão sobre o valor acrescentado do ESG e da sustentabilidade tem estado a aumentar, com alguma notoriedade, como espelham, por exemplo, o número da Economist de julho de 2022, que se referia ao ESG como "Three letters that won't save the planet", ou ainda, muito recentemente, há uns dias, um artigo de Alex Edmans, que não é um autor qualquer, sobre the end of ESG. O problema da sigla ESG começa a ser um problema de confiança, motivado pela difícil correlação entre os vários fatores que representa, a forma do relato e a realidade relatada. E à medida que se adensam as nuvens carregadas sobre a economia global e o mundo enfrenta em simultâneo crises sem precedentes, provocadas pela guerra militar e de valores da Rússia contra o Ocidente, as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade, a pressão inflacionária, a escassez de recursos, a economia pós-Covid, a falência das cadeias de abastecimento, a disrupção dos sistemas de apoio social, os desafios da transição energética que estamos aqui a cobrir, mas também os desafios da aceleração digital. Neste contexto de enorme incerteza e de enormes desafios e de provável fim de um ciclo de crescimento económico mundial, mais do que nunca, aquilo que todos precisamos, as pessoas, as famílias, as empresas, é de confiança. Sem confiança, em particular no relacionamento entre instituições e entidades, sejam empresas, governos, os mídia, os cidadãos, perde-se o propósito e a sustentabilidade das organizações, sejam públicas ou privadas, fica naturalmente ameaçada. A confiança duradoura é a base que permite que cada organização enfrente crises, riscos, desafios, mas recupere dos momentos difíceis, retomando o melhor caminho para o crescimento sustentável. Empresas mais bem estruturadas, mais bem organizadas e governadas, mais transparentes e responsáveis, e mais capazes de enfrentar os desafios do presente e do futuro, geram naturalmente mais valor e geram emprego mais qualificado. Merecem a confiança dos stakeholders e esta, em última análise, é aquela que define a licença de cada empresa para operar e para ter sucesso no longo termo. As empresas cotadas, por exemplo, pela competência com que têm enfrentado os sucessivos desafios, pelo aprumo ético da sua atuação, pelo esforço cotidiano para ajudar a resolver os problemas da sociedade, têm legitimidade acrescida para desempenhar um papel primordial na discussão das políticas públicas e das estratégias orientadoras do investimento em Portugal, e é também para isso que estamos aqui hoje a contribuir. É naturalmente necessário que, em articulação entre todas as instituições e entidades, todos contribuamos para promover a inovação e liderar o progresso de longo termo, que gera impactos positivos para todos os stakeholders, comunidades, trabalhadores, clientes e investidores. Ora, não é surpreendente que os ratings ESG e o relato ESG não estejam sempre perfeitamente correlacionados, porque é legítimo ter visões diferentes sobre a qualidade dos intangíveis de uma empresa. E o certo é que o número dos investidores que consideram fatores ESG nos seus investimentos continua a aumentar. Por isso, as organizações com fraca qualidade de reporte e divulgação sobre sustentabilidade
serão naturalmente consideradas propostas de investimento de risco. E nesse sentido, parece-me que não precisamos de entrar em grandes discussões por causa da sigla. O importante é que as empresas tenham a liberdade de elas próprias poderem definir a relevância de uma ou outra característica ESG para o sucesso e criação de valor a longo prazo, poderem criar estruturas robustas para integrar os padrões ESG no propósito da empresa e que continuemos, como fazem todos os dias as empresas emitentes em Portugal, a persistir no trabalho ativo e na intervenção assertiva, ajudando a abordar de forma transparente e objetiva estes e outros problemas prementes da economia e da sociedade, com propósito, com compromisso, mas igualmente com ações. Em última análise, não nos serve nada ter empresas que apenas sejam boas em ESG, ou que vivam obcecadas, ou que sejam obrigadas a viver obcecadas pelo ESG, se não forem igualmente excelentes em tudo o resto. É por isso que estamos aqui hoje, para ajudar a partilhar conhecimento e para dar às empresas o protagonismo e o papel primordial que merecem e que lhes é devido como força estabilizadora da sociedade num momento particularmente difícil. Muito obrigada. Wanda, uma pergunta semelhante, mas de outra perspectiva. O ESG vai continuar a ser central na definição do quadro regulatório da sustentabilidade? E se é que o tem sido? E se não for, enfrentaremos aí um vazio ou é expectável que a sua substituição por outros conceitos ou mecanismos? Bem, o ESG, aliás, eu sei que todos aqui à volta desta mesa sabem o que querem dizer as siglas, mas como mencionaram há uns tempos atrás, que mesmo quando todos sabem devemos repetir, portanto o Environmental, Social and Governance, na verdade, vai ter que guiar todas as empresas, guiar muito, por outras palavras, e continuará a guiar. Portanto, seja este acrónimo, seja outro acrónimo, a verdade é que me parece que vamos ter frameworks que se guiem pela sustentabilidade, pelo ambiente, pelo social e pela governance, tudo isto em termos amplos, porque eu fiz uma certificação que é o Certified ESG Analyst e como jurista obviamente tive que estudar e tive que aprender, porque na verdade é como pensam os analistas dos fundos, mas aprendemos também em termos históricos que isto já vem há muito tempo e, portanto, na verdade, quando o pacote da Comissão Europeia traz este acrónimo para a ribalta, traz a sustentabilidade, a palavra sustentabilidade para a ribalta, e basta ligar a televisão ou a rádio para percebermos que não há ninguém que não utilize esta palavra sustentabilidade, mas na realidade trata-se de reorientar fluxos financeiros para os objetivos pretendidos pela Comissão Europeia. E quando nós olhamos para as políticas legislativas, regulatórias e para os papéis de policy, de framework, não vemos uma marcha atrás, vemos um avançar na política, o tal fast forwarding. Já reparei pelo Q&A que obviamente, aliás o Q&A traduz a realidade, que temos perspectivas diferentes e existem perspectivas diferentes, pressupostos diferentes. Agora, para mim, jurista, que estou a olhar para o foco da Comissão Europeia e para o caminho que a Comissão Europeia está a apontar nos documentos que vem produzindo, e é nesse sentido que estou a referir o contexto e o enquadramento político e regulatório, esse enquadramento político e regulatório não me parece que vá matar o ESG, não me parece que vá matar a sustentabilidade, não me parece que vá matar a inovação ou a transição energética. E, portanto, em termos daquilo que está na documentação que a União Europeia, que a Comissão Europeia põe cá para fora, naquilo que pede ao Parlamento, por exemplo, pediu ao Parlamento e ao Conselho para acelerar o 50 for 55, e, portanto, as intenções das organizações europeias e a nível da transição energética, todo o nosso pacote legislativo nacional é um pacote que é formado
como é natural, aliás, pelo pacote legislativo europeu, não notamos esse retrocesso. Obviamente, em tempos de crise, como é o atual que vivemos, é natural que haja discussão, e aliás eu acho que é salutar a discussão, sobretudo quando a discussão leva a um progresso. Em regra, e o António seguramente saberá explicar melhor do que eu, mas a inovação tecnológica não virá seguramente de 10 pessoas dizerem todas a mesma... todas remar, quer dizer, todos temos que remar para o mesmo sentido, mas antes o questionar é algo que em regra leva à inovação. Assumo eu que não estou a dizer nenhuma asneira, mas o António corrigir-me-á seguramente se estiver a dizer. Portanto, eu também vi, por acaso, quando estava no aeroporto a passar, vi a capa a dizer, a pôr em causa o ESG. E achei natural o título, porque o título faz sentido num contexto de crise, porque num contexto de crise pomos em causa tudo. Agora, olhando para a política europeia, não estamos a assistir a um desacelerar, não estamos a assistir a um esquecer ou voltar atrás, estamos a assistir a um fast forwarding. E, portanto, é isso que, pelo menos nós juristas, temos que antecipar, temos que trabalhar com os nossos clientes e temos que antecipar tudo que vem aí, porque o implementar a legislação, quando ela já está publicada, muitas vezes é tarde demais. Portanto, é preciso trabalhar antes dela ser publicada. Muito obrigada. António, na linha com o que a Wanda referia agora, relativamente ao contexto tão difícil como aquele que vivemos, considera possível que as empresas consigam continuar o seu esforço de redução da respectiva pegada carbónica e será possível alcançar esse propósito sem pôr em causa a geração de valor necessária para a inexistência na inovação, sem a qual não conseguiremos responder aos desafios do aquecimento global? Eu já agora começava pela palavra inovação, só para tocar um bocadinho. Muitas vezes nós confundimos a palavra inovação com a palavra invenção. E inovação é mais do que invenção. Inovação é uma invenção, ou fazer uma coisa nova, mas que é adotada em escala. Tudo o que não é adotado em escala é uma boa ideia, mas não é uma inovação. Uma inovação é quando inovação pressupõe adoção em escala. É só esse ponto que queria tocar. Em relação ao tema das empresas, eu acho que as coisas ficam complicadas quando as decisões têm que se fazer e não há um racional económico por trás delas. Já há questões de posicionamento em ESG de uma forma mais pública, mas não estão suportadas por um esforço, por uma racionalidade económica. Coisas que procuramos que estejam alinhadas com o andar dos tempos, mas que lhes falta suporte económico. E aí as decisões são difíceis. São decisões verdadeiramente de posicionamento, mais do que decisões de natureza económica. Hoje, pela forma como os preços estão da energia e algumas até limitações de caráter de segurança de abastecimento, as coisas alinham-se entre uma tendência do futuro e, ao mesmo tempo, uma racionalidade económica. Quando hoje aumentamos a eficiência energética, os paybacks desse investimento são evidentes e são curtos, portanto, é uma não decisão quase melhorar a eficiência energética de uma dada produção. Quando nós hoje decidimos eletrificar o calor industrial ou o calor de uma dada atividade económica, e porque é possível tecnologicamente fazer esse câmbio, nós aí estamos a ter um ganho, por um lado económico, porque é mais barato a utilização de eletricidade, como para além disso estamos de facto alinhado com a natureza da evolução da transição energética. Eu tenho que tirar combustíveis fósseis da minha produção da minha empresa. Se associarmos a isso
fazermos contratos de longo prazo com um parque eólico ou um parque solar, ou termos investimento solar nas próprias instalações do edifício, da empresa, eu estou a aumentar a autonomia energética, por um lado, e estou a garantir maior eficiência energética, porque os paybacks desses investimentos são francamente baixos. Particularmente aos preços atuais, já eram baixos, já eram na ordem dos 6, 7 anos, 8 anos máximo, neste momento começam a ter valores na ordem de 3, 4 anos. Portanto, é uma não questão fazer essa evolução, e é uma não questão ter que colocar em causa a racionalidade das decisões de negócio. Há um tema que é relevante, é se eu preciso de um dado dinheiro para investir no meu negócio direto, na forma de crescimento do meu negócio, e eu ter que desviar esse dinheiro para um aspecto que é lateral, que tem a ver com a forma como se consome energia na atividade da empresa. E aí há uma disputa de facto de recursos que torna a coisa um bocadinho mais complicada. Portanto, já não é uma questão de racionalidade económica, é uma questão de vou investir no crescimento do meu negócio ou vou investir na redução do meu custo energético e da minha pegada carbónica. E aí a decisão é um bocadinho mais difícil. Mas aí é aí que empresas, e agora não quero estar aqui a colocar a EDP, mas há N empresas que hoje estão no mercado e que fazem disso o seu próprio, uma fonte de crescimento, de investirem por terceiros para a utilização desses ativos e na reconversão desses ativos, porque de facto a empresa não é uma empresa produtora de energia, portanto não quer estar a investir num parque solar ou num conjunto de sistemas solares na sua instalação. Há quem possa fazer esse investimento e a pessoa depois compra a energia produzida por esses equipamentos, mas obviamente com preços mais competitivos do que tirá-los a partir da rede. Portanto, eu acho que é esse tipo de decisões que as empresas têm que fazer, que hoje se colocam de uma forma que não é isto ou aquilo, é fazer isto e fazer aquilo, mas pensar como é que faz isso da forma mais eficiente possível. Ligeiramente, com tudo aquilo que temos para desenvolver e executar, parece imprescindível para o Estado e para as empresas não apenas desenvolverem novas estratégias, mas serem capazes de medir os resultados do esforço realizado. Não estaremos, em especial em Portugal, a ficar demasiado atrasados nesta vertente? Bem, só tocando ali num ponto que é importante, que é o da racionalidade económica, que se prende também com as exigências que são feitas às empresas, e também em termos de reporting e de disclosure, estamos a ficar para trás. Eu diria que estamos todos que a todos está a ser exigido muito, mas não é apenas Portugal que sente essas dificuldades, são as dificuldades a nível europeu. Basta olhar, por exemplo, quando olhamos para o pacote da sustentabilidade e para as obrigações de reporting, são precisos vários cursos para traduzir de forma prática todas as obrigações de reporting. Por isso é que há pouco, quando eu falava no papel pedagógico, não só dos reguladores e dos supervisores, mas no fundo todos nós, também da racionalidade económica, ou seja, nós temos que estar conscientes que o desafio e os recursos que são pedidos são gigantes, maciços, ou como dizem os ingleses, massive, e portanto claramente é algo em que não acho difícil conseguirmos estar à frente do que nos é pedido, mas quem está nas empresas poderá dizer melhor do que eu se é fácil estar à frente do que é pedido. Obviamente, quem quiser liderar tem que estar à frente do que é pedido. Se estamos atrasados, em alguns casos estamos, mas não só os portugueses, acho que estamos todos, mas também temos circunstâncias internas, externas, ou seja, é uma verdadeira revolução. O que está aqui em causa é, como em todas as revoluções, o que é pedido é muito. Eu acho que quer em termos de informação, quer em termos de explicação, quer em termos da própria transição
das obrigações de reporting e das obrigações tem que haver um esforço de aprendizagem. Eu aqui, por acaso, eu até tinha aqui no Repower EU, a certa altura, diz-se que é preciso ambientes de testagem da regulamentação, é a versão portuguesa do Regulatory Sandbox, para promover a inovação no setor. E eu confesso que sou uma adepta forte, não sei se é a expressão melhor, mas eu acredito plenamente que se nós conseguirmos trabalhar no sentido de termos esta regulatory sandbox que permita uma agilidade, que no fundo os holandeses têm muito isto, quer não só no fintech, mas também na energia, e que permitiram que eles testassem e avançassem. Nós ainda estávamos a receber a legislação e a implementar a legislação, a tê-la publicada, e já eles estavam a trabalhar em modelos de comunidades de energia, por exemplo, com o apoio dos reguladores, com o apoio das entidades públicas, porque recursos são escassos em toda a União Europeia e, portanto, não vale a pena pensar que vamos ter recursos suficientes. Portanto, temos é que trabalhar com os recursos que temos, mas eu acho que temos que ter uma agilidade. Portanto, quando eu dizia flexibilidade e agilização, ou simplificação e agilização, eu próprio já não me lembro qual era o PEC do desafio, de repente tenho a impressão que era simplificação e agilização, também a nível regulatório. E, por exemplo, esta Regulatory Sandbox tem mesmo que funcionar. Quando vemos, por exemplo, neste momento temos um piloto no website da ERSE sobre autoconsumo. Deveríamos ter variedíssimos pilotos no website, ou seja, todo o país deveria estar a testar em massa soluções regulatórias inovadoras, porque claramente aqui, e isso foi algo que o António disse, e por acaso eu queria sublinhar, a tecnologia e os engenheiros, não sei se não quero dar privilégio só aos engenheiros, mas o mundo anda sempre à frente da regulação. E nós temos que perceber isto, e temos que perceber isto de uma forma ágil, e por isso é que eu acho que os Regulatory Sandbox são os tais ambientes de testagem da regulamentação, que eu confesso que foi a primeira vez que eu vi a expressão em português, mas estes ambientes de testagem da regulamentação devem ser amplamente utilizados em benefício da economia e em benefício de todos nós. E eu diria, olha, estou a pensar ao mesmo tempo que estou a falar convosco, mas quiçá também em termos de reporting, também deveria haver uns regulatory sandbox que permitissem que as empresas conseguissem ir reportando de uma maneira em que se sentissem livres de reportar o máximo, sem sentir que se reportarem a mais qualquer coisa estejam logo a ser non-compliant. Portanto, há aqui um esforço de todos para que não fiquemos para trás. Muito obrigada, e parece incontornável que, pelo menos num futuro próximo, toda a discussão sobre a transição energética seja condicionada pela evolução da inflação, pelos aspectos geoestratégicos e, em geral, pela situação económica e social dos diferentes países. Mas, simultaneamente, os cientistas alertam para a possível ocorrência de tipping points, os pontos súbitos de inflexão, que podem, num ápice, alterar todos os nossos pressupostos sobre estes temas. Portanto, António, na sua perspectiva, será que estamos a dirigir-nos um pouco às cegas, como parece ter acontecido com a inflação e com a guerra, para fenómenos naturais extremos e de consequências negativas imprevisíveis? Ou, pelo contrário, as surpresas vão ser boas e virão antes do lado das novas soluções e da inovação, por exemplo, para ajudar na descarbonização da economia? Eu acho que a pergunta tem dois ângulos de resposta. Há um ângulo de resposta que tem a ver com a realidade do clima. Eu diria que temos vindo a ser surpreendidos pela negativa, que as coisas estão a acelerar mais do que pensávamos que estávamos. E, portanto, quando vemos um terço do Paquistão debaixo d'água, começamos a perceber e vemos toda uma Europa seca, começamos a perceber que a realidade está-nos a bater à porta, e aquilo que dizíamos que ia acontecer começa a aparecer,
vamos só ter este tipo de situações que há com uma maior frequência maior frequência e maior profundidade do que tínhamos. O aspecto positivo disso é que acaba por fazer um alinhamento no mundo e uma aceleração no mundo de que temos mesmo de resolver esta questão, temos tecnologia para o fazer e temos capacidade de o fazer. É uma questão mais de alinhamento no mundo, que não torna isso mais fácil, como nós estamos a ver agora pelas questões associadas à Ucrânia. Mas, por exemplo, as questões entre países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento é uma tensão relevante e tem que se resolver. Quando nós estamos a dizer, nós acabamos com o carvão, e é fácil acabar com o carvão do nosso lado, mas se não acabarmos com o carvão nos países em vias de desenvolvimento, não estamos a dar a resposta que temos que dar, e temos até 2040 para o fazer. Portanto, eu acho que temos de dar uma resposta como os países que estão mais desenvolvidos têm que dar uma resposta e ajudar os países que não estão tão desenvolvidos a acelerar eles próprios essa alteração. Agora, estamos a fazer isso num contexto pós-pandemia, em que temos elevados níveis de dívida, elevados níveis de inflação, vamos aumentar a despesa na defesa, e, portanto, isso torna a equação um bocadinho... Estamos num processo acelerado de envelhecimento, portanto, toda a equação não é uma equação fácil, mas vai-se fazer, e estou certo que, lá está, as coisas... há 2 anos pensamos que conseguimos fazer muito e não conseguimos, mas há 10 anos ficamos sempre surpreendidos com o que efetivamente conseguimos fazer. E acho que temos que ter esse alento de que vamos nos alinhar e vamos conseguir ultrapassar estas dificuldades contingentes e conseguir acelerar todo este processo. Então, Abel, mas se assim é, e tendo em conta as opiniões que têm partilhado com a nossa audiência, é certo afirmar que estes temas são temas apenas de grandes empresas ou, pelo contrário, as matérias de ESG, de transição, de inovação, são igualmente importantes para as PMEs? Vou tentar ser mais sintético nesta minha resposta. Eu julgo que já ficou presente que não existem dúvidas, estamos todos de acordo quanto à importância destes temas de ESG, sustentabilidade e transição energética. Com esses ou com outros nomes, a importância dos temas é clara, designadamente em tema de investimento. E é evidente que estamos a falar de mecanismos que são muito importantes enquanto ferramentas de gestão de risco estratégico, como modo de as empresas se protegerem dos riscos ambientais, sociais e de governação, o ESG, e desse modo preservarem a sua competitividade. E estamos também, e temos que estar todos conscientes, e as maiores empresas obviamente têm essa consciência, da fonte de vantagens competitivas que o ESG e a sustentabilidade também podem significar, ainda que num momento particularmente difícil e desafiante. Em qualquer caso, portanto, o ESG e a sustentabilidade, se preferirem, já é, e vai ser cada vez mais, uma componente crítica da estratégia e da atuação das empresas, e não deve ser ignorada pelas empresas de menor dimensão, nem do ponto de vista da sua competitividade, nem do ponto de vista da conformidade com o quadro regulatório, ainda que no momento presente, para muitas empresas de menor dimensão, o quadro regulatório ainda não seja obrigatório. O que acontece é que, por influência europeia e por força do tsunami legislativo, expressão que eu costumo usar, não sei se fui eu que a inventei ou não, mas existe claramente um tsunami legislativo europeu sobre as economias e sobre as empresas, e por influência europeia vamos evoluir muito rapidamente, provavelmente com excessiva rapidez, no sentido de aumentar o nível de exigências nesta matéria, também para as empresas de menor dimensão. É evidente que há aqui inúmeros problemas para resolver. É essencial assegurar que as empresas mais pequenas
não são afogadas pela tempestade de regulação sobre sustentabilidade e é indispensável assegurar que o conhecimento, que é absolutamente fundamental sobre estas matérias, lhes chega independentemente do setor de atividade em que se encontram e do grau de sofisticação da sua operação. E, portanto, parece indispensável que as estruturas existentes, em particular ao nível do Estado, e a Wanda há pouco dava exemplos de ambientes de teste de regulação ou de reporte, que são excelentes exemplos de algo que quer o Estado, quer as autoridades regulatórias podem ajudar a construir, de algum modo, facilitando o processo espinhoso de adaptação das empresas. E, portanto, é natural que esse esforço tenha de vir a ser realizado para ajudar a que as empresas possam conseguir colocar a sua capacidade de inovação ao serviço dessas utilidades, procurando combater o mais rapidamente possível as dificuldades de aquisição de conhecimento, de adaptação e de liderança das empresas de menor dimensão, naturalmente também com a ajuda das maiores empresas, as quais, aliás, por força de diretivas comunitárias que a breve trecho vamos ter de conhecer e transpor, estarão de algum modo também obrigadas e solicitadas a fazer esse trabalho. Muito bem, mas ainda assim com ESG, SDGs ou apenas sustentabilidade, às empresas o que importa é encontrar melhores fontes de financiamento num momento particularmente difícil da economia. Temos, Abel, razões para continuar otimistas, para nos mantermos otimistas com a evolução da situação em Portugal em matéria de financiamento das empresas, e está o nosso mercado de capitais preparado para este desafio e capaz de transformar estes desafios em oportunidades? O momento, obviamente, é muito difícil, é um momento de crise, é um momento de desafios, mas conforme quer o António, quer a Wanda já tiveram a oportunidade de sublinhar a propósito de outros aspectos, é também um momento de grandes oportunidades. E eu julgo, e nós julgamos na AEM, que existe aqui uma oportunidade de uma associação virtuosa entre a presença de um mercado de capitais desenvolvido e um crescimento mais rápido e sustentado da economia. É, na verdade, uma oportunidade para a economia portuguesa. Ou seja, há aqui um conjunto de transições para fazer, transição verde, transição digital, há recuperação, desejavelmente recuperação da economia pós-Covid-19 e esperemos que economia pós-guerra lançada pela Rússia. Há problemas de sustentabilidade da segurança social, de redução do endividamento global da economia e, portanto, há aqui uma necessidade que é simultaneamente uma oportunidade para a economia portuguesa de desenvolvimento do mercado de capitais como mecanismo eficiente de financiamento das empresas. E se conseguirmos realizar esse nosso desiderato, teremos também uma oportunidade nova para as empresas, quer em termos de travão ao endividamento bancário, quer em termos de possibilidade de lançamento de novos produtos, conquista de novos mercados, maior partilha de risco, melhor reputação, melhor governação, por exemplo, no caso das empresas familiares, melhor articulação com as economias dos países de língua oficial portuguesa, e tudo isto se traduz também igualmente para oportunidades para os investidores, designadamente de diversificação e de segurança. Precisamos naturalmente para este efeito de um plano estratégico, é nisso que temos vindo a insistir ao longo de muitos anos, um plano que abarque quer o quadro legal, quer o enquadramento fiscal, quer o estímulo à poupança, quer o estímulo à liquidez do mercado, o desenvolvimento de uma cultura de mercado, a atenção por parte das estruturas de gestão do mercado, das especificidades que tem a Bolsa Portuguesa, e sendo certo que têm existido algumas alterações, algumas melhorias, para as quais a AEM tem trabalhado afincadamente e onde é justo realçar também o enorme trabalho que tem sido produzido pela CMVM. A verdade é que não basta o esforço privado, não basta o esforço associativo, não basta o esforço do regulador. O nosso governo, que
tem visto aumentar o sobrepeso do Estado sobre a economia, designadamente através da arrecadação fiscal, ou se quiserem em bom português, empresarial, através de uma margem de lucro que tem aumentado de modo exorbitante e sem comparação com quaisquer outras entidades. O nosso Estado o nosso Governo tem de trabalhar para devolver às empresas capacidade de sobrevivência, de resistência e de progresso, sem a qual todos falharemos, porque aquilo que temos estado aqui a discutir vai acontecer muito mais por iniciativa privada e iniciativa empresarial do que, naturalmente, por iniciativa do Estado, que não tem a capacidade nem as competências para fazer esse esforço. E, portanto, não devemos deixar abater-nos por uma mitologia que normalmente perpassa as discussões sobre a evolução da nossa economia. É certo que a nossa economia é pequena, mas não é assim tão pequena. É certo que o nosso mercado é pequeno, mas está preparado para poder ser maior se os incentivos existirem e forem corretos. E produzimos no passado recente, quer a OCDE, que apresentou um relatório sobre o desenvolvimento do mercado português, quer a própria Task Force organizada pelo Governo e coordenada pelo Governo, que trabalhou até 2021, produzimos um conjunto de propostas de recomendações e de medidas que estão disponíveis e que, se conseguirmos finalmente afastar a ambiguidade política que existe sobre o mercado, nos permitirá aproveitar esta específica oportunidade que temos num momento muito difícil para construirmos um mercado de capitais que tenha como principal objetivo assegurar o acesso, o financiamento e a permanência das empresas no mercado e que possa constituir um instrumento privilegiado de financiamento e de capitalização das empresas e de crescimento da nossa economia. Muito bem, Wanda, já que referiu ser uma otimista, olhando para o que conhecemos e se perspectiva da evolução do quadro regulatório, temos todos razões para estar otimistas em relação ao futuro e aproveito para acrescentar se no seu ponto de vista acha que a situação é idêntica tanto no plano europeu quanto no plano nacional. Bem, eu sou otimista, não sei se temos razões, ou seja, não tenho competências técnicas suficientes para saber se podemos ser otimistas nesse sentido. Porque, obviamente, o meu papel é ver aquilo que está a sair, quer em termos regulatórios, quer em termos de políticas, é tentar aprender o máximo possível, mas obviamente do ponto de vista técnico, do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro, há quem saiba mais do que eu e, portanto, se temos razões para estarmos otimistas, temos muitas dificuldades e muitas incertezas pela frente. Portanto, eu, na minha perspectiva pessoal, e obviamente essa é apenas a minha opinião pessoal, mas quer dizer, eu continuarei otimista, porque acho que é assim que se deve fazer o caminho. Não quer dizer que o fim, não sei, adoraria ter uma bola de cristal, não tenho, não sei o suficiente das várias vertentes para saber responder, sei, no entanto, que em termos legislativos e em termos regulatórios, quem não olhar para o que sai a nível europeu e não se preparar para aquilo que sai a nível europeu, do ponto de vista prático, a experiência mostra que depois, a nível nacional, não só português, mas a nível de todos os países da União Europeia, vemos depois uma implementação, muitas vezes até obrigatória, quando estamos a falar de regulamentos europeus, são de aplicação imediata e obrigatória, quando estamos a falar de diretivas, têm que ser transpostas, mas ainda assim têm que ser transpostas em conformidade com o texto europeu e, portanto, claramente, quando passamos do nível europeu para o nível nacional, já há pouco espaço de manobra em termos práticos da implementação da legislação nacional que vem da legislação europeia. O que é que isso significa? Por exemplo, uma das recomendações que, estou a falar a nível pessoal mais uma vez, aliás, como toda a apresentação, mas uma dos aspectos que eu acho que tem que ser compreendido
por todos, é que, por exemplo, a participação nos processos legislativos europeus, nas consultas públicas europeias, mesmo que não seja porque não queremos participar, tem que ser pelo menos acompanhada, porque claramente o debate de ideias e de posições que existe a nível europeu e que existe em regra, por exemplo, quando estamos a falar de uma diretiva, estamos a falar de 2 ou 3 anos de debate, permite perceber as forças e a dinâmica do que é que está a fazer pulsar o mercado, se vamos um bocadinho mais para a direita, se vamos um bocadinho mais para a esquerda. E por isso é nesse sentido que eu acho que quando sai legislação ou quando sai um framework a nível europeu, é um guia de investimento no sentido que nós temos que olhar para esse papel e temos que perceber o que é que está a dominar o panorama europeu. Se estamos de acordo com o panorama europeu, se ele faz sentido ou não faz sentido, isso são questões, obviamente, que fazem todo sentido, que têm que ser postas, têm que ser discutidas do ponto de vista regulatório e do ponto de vista legislativo. Quando depois chegamos a nível nacional, na verdade, a nossa liberdade, neste momento, como somos parte da União Europeia, não é uma liberdade total. Nós temos que implementar pacotes europeus, e obviamente há um espaço em número para a atuação das entidades nacionais, quer a nível de incentivos, quer a nível de políticas, quer a nível de implementação da legislação, mas há todo um quadro europeu que não pode ser ignorado. Muito bem, já ultrapassámos aqui ligeiramente o tempo disponível para esta sessão, mas aproveito para colocar uma última questão ao António Coutinho, já que existem opiniões que consideram que a presente crise mostra que a visão de um futuro 100% do renováveis é provavelmente irrealista ou até utópica. Portanto, afinal, num momento marcado por tantas incertezas, muitas delas aqui hoje estão bem descritas, temos razões para continuarmos otimistas? Só para responder, porque há aqui uma série de questões colocadas pelo Engenheiro Pedro Sampaio Nunes, que me parecem pertinentes, o tema, e que visam o tema da questão de se o mundo vai ser 100% renovável ou não vai ser 100% renovável, e nomeadamente qual é o papel que o nuclear pode ter. E eu acho que a questão que nós temos aqui, o tema do nuclear, muitas vezes este tipo de situações fala-se quase de uma forma quase religiosa, olha-se para os temas, quase temas de fé, e este caminho é o caminho que vai e este caminho é o caminho que não vai. E eu acho que é importante sentirmos todos, de alguma forma, termos todos alguma humildade no processo, que não conhecemos bem o caminho. Conhecemos bem onde estamos, conhecemos bem quais são os drivers que fazem as tecnologias evoluírem num sentido ou evoluírem no outro, e depois percebermos como é que as coisas vão avançar. Quando dizemos que o mundo se projeta com o número que em 2050 tenhamos 90% de produção renovável, não é por uma questão de fé, é por uma questão um bocadinho dos economics associados às coisas. Uma vez mais, o grande tema do nuclear, tem mais valias bastante interessantes, nomeadamente a sua densidade, isto é, um único ponto consegue injetar imensa energia no sistema, e é uma energia que está aqui disponível por 40 a 60 anos, com algum grau de controle. O problema muito associado ao nuclear tem muito a ver com o seu financiamento. A primeira questão é como é que se financia uma coisa que num único ponto custa 5 mil milhões, e agora podemos discutir se custa 5, se custa 8, custa muitos mil milhões num único ponto, e que tem que ser financiado com determinadas características, com um contrato que assegura um retorno, com um contrato que toma toda a energia independentemente do que aconteça, porque senão senão o projeto não é financiável. Portanto, a primeira dificuldade é como é que eu consigo arranjar um contrato em que me comprometo em pagar o output daquele ativo durante 40 anos, pelo menos durante 40 anos. Portanto, hoje em dia há uma dificuldade grande de natureza política, face a todas as incertezas, de avançar com um contrato desses, em que o preço
é mais caro, bastante mais caro do preço que temos hoje de renováveis, apesar de um ponto de vista energético, do seu valor para o sistema não ser igual, está bem? Mas o efeito prático é muito diferente o nível de preços. O segundo ponto associado a isto tem a ver com o tempo de construção. E aqui é importante vermos isto de um ponto de vista financeiro, que é uma central nuclear demora 10 anos, pelo menos 10 anos a ser construída. E 10 anos a ser construída significa que estamos a investir dinheiro sem ainda ter o seu retorno. Portanto, pessoas que estejam muito associadas à área financeira percebem bem o que é o custo financeiro de um investimento destes, que só a partir de 10 anos depois é que começa a pagar. Mas para além disso há uma incerteza grande associada e nenhuma nuclear na Europa ou no mundo ocidental conseguiu de facto nesta altura ser construída em 10 anos. Questões regulatórias, questões ambientais, por questões de pessoas, por N questões, nenhuma delas conseguiu ser construída em 10 anos. O que introduz um risco adicional sobre este processo. Portanto, o ponto é, vai haver nuclear na Europa? Vai. Novo nuclear? Vai. Esse novo nuclear vai conseguir substituir o nuclear que entretanto se retira? Bem, se conseguir, já é um ganho grande que temos. O ideal era que conseguisse construir mais, para haver menos renováveis. O ponto é que 30 anos ou 28 anos é demasiado pouco, é muito pouco tempo para ter uma aposta nuclear que seja game changer. E, ao mesmo tempo, as renováveis, dado o seu preço, dada a sua competitividade, vão fazer o seu caminho, e ao fazerem o seu caminho estão a retirar espaço para fazer sentido o próprio nuclear. Portanto, eu acho que aqui o ponto mais interessante disto é não fazer apostas tecnológicas por via regulatória e deixar o mercado funcionar e deixar que o próprio mercado consiga encontrar a sua própria resposta, porque normalmente mostrou-nos a história que o mercado tende a mostrar caminhos eficientes. E portanto é um bocadinho essa lógica. O renovável a 100% tem alguns desafios, mas são desafios que podem ser ultrapassados com armazenamento. O armazenamento é talvez, de um ponto de vista tecnológico, o game changer da eletrificação. Cada vez mais há mais tecnologias de armazenamento. O armazenamento não tem que ser sequer elétrico. Uma das alterações, quando nós começamos a eletrificar a economia e começamos a eletrificar o calor, os dois sistemas, o sistema energético de calor e o sistema energético elétrico, eram disjuntos e vão-se começar a sobrepor. E o armazenamento térmico é um armazenamento extraordinariamente eficiente e bastante económico. E, portanto, há aqui como é que estes dois sistemas vão funcionar de uma forma sobreposta, é uma incerteza, mas ao mesmo tempo uma fonte de inovação e de aceleração negativa. António, e temos assim razões para continuar otimistas? Eu acho que temos de estar otimistas no engenho humano. A humanidade mostrou, quer dizer, há muito tempo que se dizia que era impossível passarmos dos 4 mil milhões de pessoas no mundo. E hoje estamos nos 8 mil milhões de pessoas no mundo. Hoje temos um problema maior de comermos a mais do que um problema real de fome no mundo. Isto é, morrem mais pessoas por excesso de comida que por pessoas pela falta de comida. Apesar do tema da guerra que hoje estamos a viver, o mundo tem conseguido ultrapassar e viver sem guerra. Portanto, eu acho que temos que ter otimismo na humanidade, e é uma humanidade cada vez maior, cada vez temos mais pessoas ligadas, cada vez temos mais inovação distribuída e, portanto, o mundo será certamente um mundo melhor. Muito obrigada. O nosso tempo chegou ao fim. Cabe-me agradecer a presença de todos, principalmente aos nossos oradores, doutora Wanda Cascão, engenheiro António Coutinho, doutora Abel Sequeira Ferreira, pelos valiosos insights que nos deixaram hoje. Aos participantes, muito obrigada por terem estado connosco. Recordo que podem seguir as iniciativas da AEM através do nosso site e redes sociais.
Muito obrigada e votos de uma excelente semana.